Olá, queridos irmãos e irmãs. Nesse vídeo vamos abordar a segunda parte do Catecismo da Igreja Católica, a celebração do mistério cristão, os sacramentos. Na liturgia da Igreja, Deus Pai é bendito e adorado como a fonte de todas as bênçãos da criação e da salvação, com as quais nos abençoou em seu Filho, para dar-nos o espírito da adoção filial. A obra de Cristo na liturgia é sacramental, porque o seu mistério de salvação se torna presente nela mediante o poder do seu Espírito Santo. Porque o seu corpo, que é a Igreja, é como que o sacramento, sinal e instrumento no qual o Espírito Santo dispensa o mistério da salvação. Porque através das suas ações litúrgicas, a Igreja já participa em antegozo da liturgia celeste. A missão do Espírito Santo na liturgia da Igreja é preparar a Assembleia para encontrar-se com Cristo, recordar e manifestar Cristo à fé da Assembleia, tornar presente e atualizar a obra salvífica de Cristo pelo seu poder transformador e fazer frutificar o dom da comunhão na Igreja. A liturgia é a obra do Cristo inteiro, cabeça e corpo. Nosso sumo sacerdote a celebra sem cessar na liturgia celeste, com a Santa Mãe de Deus, os apóstolos, todos os santos e a multidão dos que já entraram no reino. Em sua celebração litúrgica, a Assembleia inteira é liturgo, cada um segundo a sua função. O sacerdócio batismal é o do todo o corpo de Cristo, mas certos fiéis são ordenados pelos sacramentos da ordem para representar Cristo como cabeça do corpo. A celebração litúrgica comporta sinais e símbolos que se referem à criação, luz, água, fogo, a vida humana, lavar, ungir, partir o pão, e a história da salvação, os ritos da Páscoa. Inseridos no mundo da fé e assumidos pela força do Espírito Santo, esses elementos cósmicos, esses ritos humanos, esses gestos memoriais de Deus se tornam portadores da ação salvadora e santificadora de Cristo. A liturgia da palavra é uma parte integrante da celebração. O sentido da celebração é expresso pela palavra de Deus, que é anunciada pelo compromisso da fé que ela exige como resposta. O canto e a música guardam uma conexão íntima com a ação litúrgica. Critérios do seu bom uso, a beleza expressiva da oração, a participação unânime na Assembleia e o caráter sagrado da celebração. As santas imagens presentes em nossas igrejas e em nossas casas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo. Através do ícone de Cristo e das suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos. Através das santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos, dos santos, veneramos as pessoas nela representadas. O domingo, dia do Senhor, é o dia principal da celebração da Eucaristia, por ser o dia da ressurreição. É o dia da Assembleia Litúrgica por excelência, o dia da família cristã, o dia da alegria e do descanso do trabalho. O domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. A Igreja desdobra todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, desde a encarnação e o Natal, até a Ascensão, até o dia de Pentecostes e até a expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, através dos quais nos é dispensada a vida divina. A iniciação cristã realiza-se pelo conjunto de 3 sacramentos: o batismo, que é o início da vida nova, a confirmação, que é a sua consolidação, e a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e o sangue de Cristo em vista da sua transformação nele. O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo. Segundo a vontade do Senhor, ele é necessário para a salvação. O fruto do batismo, ou graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pela qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Por isso mesmo, o batizado é incorporado à Igreja, corpo de Cristo, se torna participante do sacerdócio de Cristo. O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, o caráter que o consagra ao batizado
ao culto da religião cristã. Em razão do caráter, o batismo não pode ser reiterado. A confirmação ou crisma. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal, é o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar a dar testemunho de fé cristã pela palavra, acompanhada das obras. O rito essencial da confirmação é a unção com o santo crisma na fronte do batizado. A Eucaristia. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Pelo seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, obra esta tornada presente pela ação litúrgica. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. Cristo está realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Só os sacerdotes podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho, para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor. Através da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e seu sangue, com a sua alma e a sua divindade. O sacramento da reconciliação. O perdão dos pecados cometidos após o batismo é concedido por um sacramento próprio, chamado sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. O sacramento da penitência é constituído por 3 atos do penitente e da absolvição dada pelo sacerdote. Os atos do penitente são o arrependimento, a confissão ou declaração dos pecados ao sacerdote e o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão das penas eternas devido aos pecados mortais, a remissão, ao menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado, a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual, o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando por dificuldades inerentes do estado de enfermidade grave ou de velhice. O tempo oportuno para receber a sagrada unção é certamente aquele em que o fiel começa a encontrar-se em perigo de morte devido à doença ou à velhice. Cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a sagrada unção. Da mesma forma, pode recebê-la novamente se a doença se agravar. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente com a paixão de Cristo para seu bem e o bem de toda a Igreja, o reconforto, a paz e a coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice, o perdão dos pecados, se o doente não puder obtê-lo pelo sacramento da penitência, o restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual, e a preparação para a passagem para a vida eterna. Sacramento da ordem. O sacerdócio ministerial difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque é conferido um poder sagrado para o serviço dos fiéis. Os ministros ordenados exercem seu serviço junto ao povo de Deus através do ensinamento, do culto divino e do governo pastoral. Desde as origens, o ministério ordenado foi conferido e exercido em 3 graus: o dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Os ministérios conferidos pela ordenação são insubstituíveis na estrutura orgânica da Igreja. Sem o bispo, os presbíteros e os diáconos, não se pode falar de Igreja. O sacramento da ordem é conferido pela imposição das mãos, seguida de uma solene oração consecratória,
que pede a Deus para, ordenando, as graças do Espírito Santo para exercer seu ministério. A ordenação imprime um caráter sacramental indelével. O matrimônio. O pacto matrimonial pelo qual um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunhão de vida e de amor foi fundado e dotado de suas leis próprias pelo Criador. Por sua natureza, é ordenado ao bem dos cônjuges, como também à geração e à educação dos filhos. Entre os batizados foi elevado por Cristo Senhor a dignidade de sacramento. O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Concede aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor com que Cristo amou a sua Igreja. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos, consolida sua unidade indissolúvel e o santifica no caminho da vida eterna. O matrimônio se baseia no consentimento dos contraentes, isto é, na vontade de doar-se mutuamente e definitivamente para viver uma aliança de amor fiel e fecundo.